Ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa live aqui. Eu vou compartilhar aqui com o professor Dr. Palmerindo para a gente começar, tá bom? Me ajuda aqui. Como é que eu compartilho com ele aqui? Aqui, ó, enviou uma solicitação. É ver? Entrar ao vivo. Oi, pessoal. Só um minuto. Oi, Palmeirinho. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Então, vamos lá, né? São 8 horas e alguns segundos. Começando em ponto. Começando em ponto. E agradecer a vocês que estão entrando aqui ao vivo para assistir com a gente. Eu sou o Dr. Carlos Stefano, professor aqui do Instituto Carlos Stefano, cursos de ultrassom e pós-graduações em ultrassom. Para quem já me conhece, né, vou me apresentar, porque às vezes alguém ainda não me conhece. Eu sou professor de ultrassom há 28 anos e membro da Sociedade Brasileira de Ultrassom, do Colégio Brasileiro de Radiologia, e minha primeira formação foi cirurgia geral, mas eu nem trabalhei na área de cirurgia, nem fiz prova de título de cirurgião, já fui direto para o ultrassom. Professor Palmerindo, médico ortopedista, quando fiz a pós-graduação de medicina regenerativa, ele já era professor lá na pós, e hoje ele é professor aqui também do Instituto Carlos Stefano, da pós-graduação de ultrassom músculo-esquelético, com infiltração, terapias para dor e medicina regenerativa. O professor Palmerindo tem uma experiência muito grande no uso de terapias regenerativas, tanto as terapias físicas quanto as terapias ortobiológicos. Ele é ortopedista. E agora eu vou passar a palavra para você, Palmerindo. Você complementa aí o seu currículo e a sua experiência, que me falha a memória. Boa noite, pessoal. Sou Palmerindo Mendonça, sou médico ortopedista, como o Carlos falou. Associado a isso, atualmente eu tenho trabalhado com intervenções minimamente invasivas para tratamento de dor e medicina regenerativa. Costumo associar as infiltrações com tecnologias regenerativas e tecnologias para modular a resposta dolorosa dos pacientes, induzindo não apenas uma recuperação das lesões, como também um retorno mais rápido às suas atividades laborais e à sua vida, né? E aí a gente decidiu fazer essa live hoje à noite para falar um pouco sobre as vantagens do uso da ultrassonografia nessas intervenções. E aí vamos num bate-bola, né, num pergunta e resposta aqui, conversar um pouco, discutir sobre o tema e falar sobre as grandes vantagens, né? Uma das principais características que eu gosto de falar de você utilizar o ultrassom é que quando você faz a intervenção guiada, você tem a certeza que está atingindo seu alvo terapêutico. Você consegue ter certeza de praticamente 95%, 100% da sua acurácia. Você consegue ver a estrutura que você precisa tratar. Você consegue ver a agulha para fazer o procedimento, né? E dessa forma, esse procedimento pode ser feito com o paciente acordado a nível ambulatorial. Você consegue fazer os tratamentos no seu próprio consultório sem a necessidade de hospitalização. E também uma característica importante que eu gosto sempre de lembrar é que nesses procedimentos de intervenção guiada por ultrassom, nós não estamos sendo, digamos que, expostos à radiação ionizante, que ao longo prazo, né, de profissionais que realizam muitos procedimentos ao longo da vida, isso é uma característica que é muito relevante. Ressaltando um pouco mais sobre o ultrassom, às vezes o paciente também fica mais feliz, mais seguro, porque muitas vezes você está fazendo um procedimento, ele acordado, ele olhando, ele olha para a tela do ultrassom, ou às vezes a gente tem uma TV que também transmite a imagem, né? Eu costumo ter, assim, de um lado aqui o ultrassom, do lado de cá uma TV, porque dependendo do procedimento eu vou de um lado ou do outro. E aí eu tenho sempre uma tela na minha frente, para não ficar com o pescoço doendo, assim, olhando para o lado. E aí, às vezes, o paciente está vendo, e aquilo ali ele fica super confiante e feliz. Eu acho que isso agrega, né, Palmeiras, no tratamento, ele participar, assim, vendo, né?
Até mesmo para algumas estruturas que o ultrassom não é uma ferramenta tão boa, tão otimizada para diagnóstico, como é o caso de coluna, né? O ultrassom é uma ferramenta extremamente importante para intervenções na coluna, para você modular a resposta dolorosa e, inclusive, realizar tratamento de algumas patologias, como é o caso do protocolo que desenvolvemos e publicamos, né, que mostra a associação de intervenções guiadas por ultrassom, associada a duas tecnologias regenerativas, que é o ultrassom, que é o campo magnético pulsado, e o laser superpulsado, para induzir uma resposta modulada da inflamação do paciente, fazendo assim uma hérnia de disco, que é uma patologia que tradicionalmente é tratada com cirurgia, entrar em remissão, o paciente melhorar da sintomatologia e também observarmos uma evolução positiva nos exames de imagem. Ou seja, né, essa abordagem que desenvolvemos leva efetivamente o processo degenerativo, a hérnia discal, entrar em remissão e ser reabsorvida pelo corpo do paciente, sem necessidade de cirurgia. Essa publicação, Palmeirino, se alguém tiver interesse, você pode enviar? Claro que sim, podemos disponibilizar, né? Esse artigo foi publicado em uma revista internacional, ela está disponível, é um artigo que foi publicado na modalidade aberta, né? Qualquer pessoa que tiver interesse de ler tem acesso sim. E nós podemos disponibilizar para quem está assistindo na live tem interesse, conseguimos disponibilizar o PDF. Ah, então, isso é muito bom, né? Às vezes a gente tem um artigo interessante, quando você vai lá é um artigo pago. E a gente que lê muito artigo, se for toda hora pagar $30, $100 no artigo, você acaba desembolsando demais, Isso. né? E eu E acho que o conhecimento precisa realmente ser divulgado, né? Principalmente técnicas que vão ajudar as pessoas para que o máximo de pacientes possa se beneficiar desse tipo de tratamento sem as complicações inerentes de alguns procedimentos. Na coluna, por exemplo, Palmeirinho, que sempre foi um mito, né? Que quem faz ultrassom não imaginava que um dia você ia fazer ultrassom de coluna. Mas não é exatamente um ultrassom diagnóstico, né? A pessoa tem um diagnóstico clínico, radiológico, e o ultrassom ele vai ser, então, vai servir de guia para isso, não é? Isso. Embora não seja a melhor ferramenta para diagnóstico, né, de patologias da coluna, o ultrassom é uma ferramenta extremamente versátil, né, e com uma acurácia importante para intervenções guiadas na coluna. Com isso, conseguimos realizar bloqueios facetários, conseguimos fazer aplicações de bloqueios epidurais, aplicações da musculatura, né, procedimentos que até pouco tempo atrás só poderiam ser realizados com o uso de intensificador de imagens, que é um equipamento que emite radiação em ambiente cirúrgico. Então, você consegue, com essa ferramenta, ter uma visibilidade boa, fazer a intervenção guiada e melhorar a vida dos pacientes sem a necessidade de internação hospitalar, sem a necessidade da exposição nem do paciente nem do profissional à radiação, né? E tem um detalhe importante que com o ultrassom nós conseguimos ver os planos musculares, as fáscias, os nervos, os vasos, né? E conseguimos evitar todas as estruturas nobres durante o procedimento, enquanto que com o uso do intensificador de imagem, que é o equipamento que emite radiação, nós estaremos vendo apenas os acidentes ósseos, né? E iremos nos guiar para colocar perto de acidentes ósseos que estão relatados na literatura para fazer a aplicação. Então, se você for comparar, eu acredito que podemos afirmar, sem medo de errar, que para grande parte dos procedimentos intervencionistas, o ultrassom vai nos dar mais segurança do que a radioscopia. E a radioscopia você vê a parte óssea, vê a agulha, né? E com o ultrassom você vê as estruturas de partes moles, vê os planos, dá mais segurança, né? Isso. E não tem que ficar com pressa de fazer, porque você está tomando radiação cada vez que liga o intensificador, não é isso? Isso. Você e o paciente. Teve uma outra publicação também que você encabeçou e a gente foi colaborador aí, participou com você, da coleta do BMA, né, guiado por ultrassom. Quer comentar um pouco sobre esse também? O aspirado de medula óssea, o BMA, né,
é um material ortobiológico, um material que é coletado de forma autóloga do corpo do próprio paciente, é utilizado em diversos procedimentos da medicina regenerativa. Dentre eles, nós podemos citar tratamento de artrose, tratamento para induzir consolidação de fraturas, algumas tendinopatias, até mesmo para modular a resposta dolorosa em pacientes, né? E nós temos algumas formas de coleta, né? Uma das formas de coleta é utilizando apenas os reparos anatômicos. Você vai fazer a palpação, você vai encontrar o ponto que vai fazer a coleta e vai fazer esse procedimento às cegas. Diferente da realização do procedimento às cegas, né? A nossa proposta é que o procedimento seja feito de forma sonoguiada, ou seja, guiado pelo aparelho de ultrassom, onde teremos a certeza que estamos inserindo a agulha para fazer a coleta das células no melhor ponto possível. Também temos a redução da possibilidade de uma punção inadvertida em locais importantes e também excluímos a possibilidade de lesarmos nervos durante o procedimento. Associado a isso, como a própria anestesia nos planos anatômicos é feito sobre controle ultrassonográfico, o paciente também refere um conforto bem melhor durante o processo de coleta. Sim. Então, é melhor para o profissional, ele não vai ter riscos, né? Ele não vai ter a necessidade de se expor à radiação e é melhor para o paciente que vai estar exposto a menos radiação, vai sentir menos dor após o procedimento e também durante o procedimento. E o equipamento de ultrassom hoje, ele é chamado de o novo estetoscópio do médico moderno, né? Do médico atual. Não moderno em sendo de moderninho, não. Em termos de... É como se fosse o estetoscópio, só que você, ao invés de estar escutando, você está vendo. E com o desenvolvimento de tantos equipamentos portáteis, tipo um notebook, agora os ultraportáteis que você liga no celular ou no tablet, fica até difícil do médico se explicar se ele tiver, por exemplo, um processo qualquer, por alguma razão, algum acidente, e o juiz perguntar para ele assim, você usou todas as tecnologias disponíveis? Falar, não, eu fiz a método de palpação, método anatômico. Mas por que nos ultrassom, né? Todo mundo já sabe disso. Os anestesistas usam, os intensivistas andam com o seu portátil. Então, para o ortopedista hoje virou uma realidade, né? Fazer os procedimentos. Pela versatilidade, eu até me arriscaria a dizer que não é nem o estetoscópio, né? O ultrassom é o smartphone do médico. É verdade. E eu tive a oportunidade de assistir sua aula no congresso da Sociedade Brasileira Médica de Terapia de Onda de Choque. Naquele congresso você deu uma aula exatamente sobre a interação de diversas terapias, né? A terapia de onda de choque ela já está muito bem estabelecida no meio médico como uma excelente ferramenta terapêutica e você deu uma aula em que você mostrou a possibilidade de combinar essas terapias para otimizar o resultado, não é isso? Isso. Uma das minhas principais linhas de pesquisa hoje é a otimização de tratamentos utilizando a sinergia entre diversas tecnologias. E assim, quando você pensa em modular a resposta inflamatória, em fazer com que o paciente libere fatores analgésicos endógenos, opioides endógenos, né? Faz muito sentido você utilizar duas terapias que a associação das mesmas durante o uso vai fazer com que o efeito dela seja potencializado. Então, em muitos casos, que o tratamento de uma dessas tecnologias utilizadas de forma única não tinha um resultado tão bom que quando fazemos a associação nós conseguimos a resposta que o paciente precisa, muitas vezes para evitar a necessidade de uma cirurgia. Certo. E sobre essa pós-graduação que a gente oferece aqui no Instituto Carlos Stefano, o que você viu assim de diferencial, você que já vem há mais tempo assim nessa área, né, por ser ortopedista e já trabalhar com as terapias regenerativas há tantos anos, o que você notou assim de vantagem dessa formação aqui? Olha, tem uma série de vantagens, né? A primeira dela é que é uma formação completamente voltada para a prática, com um volume muito grande de pacientes, né? Existem muitos cursos que nós temos uma formação que é eminentemente teórica, né? Que você não chega a praticar
em pacientes reais, você não consegue ter essa noção de como lidar com os pacientes, como dialogar com eles, ver a evolução do tratamento, o efeito que a terapia vai realizar em pacientes reais. Isso é uma das características que é uma grande vantagem, né? Todos os alunos da pós-graduação saíram realmente com mão, sabendo realizar procedimentos em todas as articulações corporais, não apenas diagnóstico, mas de intervenção terapêutica, ok? Sim. E associado a isso, nós também temos uma grade teórica que contempla todas as principais articulações do corpo, também contempla coluna cervical, torácica e lombar, e associado a isso também temos um módulo onde principais bloqueios nervosos para controle doloroso também são abordados. Associado a isso, nós temos ao longo da formação uma capacitação para que os médicos que estão realizando o treinamento estejam aptos a trabalhar com todas as terapias físicas, né, dentre as quais podemos citar onda de choque, campo magnético, de alta e baixa intensidade, laser de alta e baixa intensidade, superpulsado, e também temos a possibilidade de ensinar ensinar os profissionais a trabalhar com tecnologias regenerativas. Os profissionais que estão realizando a pós-graduação também saem sabendo processar e indicar aplicações ortobiológicas. Sim. E aí, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode enviar, que aí a gente tenta ir respondendo aqui durante esse bate-papo aqui, durante essa live. E foi interessante também nesse primeiro módulo, nesse ano que passou, de 2024, a gente teve um paciente com uma escara muito grande, né? Um paciente paraplégico, e a gente também conseguiu tratar com as terapias físicas e os ortobiológicos, e ao longo do ano, em poucos, acho que em 3 meses, fechou. E o pessoal pôde ver essa evolução, né? Porque quando acabou o módulo, eu continuei tratando lá. Vários pacientes que têm que manter um retorno, eu tenho atendido lá, para não perder a continuidade do tratamento. Isso, e uma característica interessante, né? Uma característica interessante nessa situação é que esse paciente em questão, ele já havia sido submetido a uma cirurgia plástica, foi feita uma rotação de retalho, um enxerto, né? E esse enxerto desse paciente necrosou. E mesmo a aplicação, a terapia regenerativa com ortobiológico conseguiu fazer essa escara fechar. Foi. Eu lembro que a gente, nesse período, eu adquiri o equipamento de onda de choque e comecei a aplicar também. E antes de terminar o tratamento dele, eu adquiri o laser superpulsado e comecei a usar também, e acelerou bastante. Além do ortobiológico, as terapias físicas associadas. Isso. Aqui na pós também teve a oportunidade de tratar alguns casos mais difíceis, né? Uma ruptura total de tendão de Aquiles. Teve diversas situações bem interessantes, assim. Isso, inclusive esse tratamento dessa ruptura tendão de Aquiles logo também estará disponível para quem quiser ler sobre o caso, né? Isso, vamos publicar ele também, né? A gente está fazendo o acompanhamento de longo prazo também. Eu li muitas publicações de 3 meses, 6 meses. Esse caso já tem 1 ano, mais de 1 ano, e paciente com tendão funcional, muito bem, sem complicação nenhuma. Então, a gente vai publicar um acompanhamento até mais longo. Isso. Sobre, Palmerindo, sua experiência na sua clínica, você tem utilizado diversas ferramentas, né? Fala um pouco sobre isso para a gente também. Tem muito paciente e muito médico, né, interessado em saber mais sobre essa experiência. Claro, a onda de choque é uma terapia que já está bem consolidada, né? Nós temos a Sociedade Médica Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque, né? Inclusive, para os pacientes, vale a pena saber se o profissional é certificado, é habilitado, né? Sabe realmente trabalhar com a tecnologia. Para os colegas médicos,
O meu dia a dia hoje em dia é trabalhar com tecnologias para induzir melhora da sintomatologia dos pacientes e o tratamento de doenças, né? Aproveitando já esse comentário e respondendo a Rodolfo, vocês associam terapia por ondas de choque com proloterapia? Sim, eu costumo associar, ok? E também costumo associar as tecnologias entre si. Eu costumo associar muito a onda de choque com o laser superpulsado, eu costumo associar o campo magnético de baixa intensidade com o laser, o campo magnético de alta intensidade com a terapia por ondas de choque, e também fazemos associação com produtos ortobiológicos, com viscosuplementação e com proloterapia. Sim. E um dado interessante é o tanto que a gente conseguiu reduzir o uso de corticoides, né, Palmerino? Corticoides tem um lado bom de tirar dor, desinflamar, mas ele é usado em alguns locais não pode, né? Não pode usar no tendão, e algumas vezes você começa a ter problemas com o uso dele, né? Ele tem um lado dos efeitos colaterais indesejáveis, né? Inclusive, esse é um dado interessante, né, que quando começamos a nos aprofundar mais nesse assunto, observamos que o uso de corticoide em algumas doenças, como é o caso, por exemplo, das hérnias de disco, ele não apenas não resolve a situação, como ele cronifica, né? Ele impede a evolução natural da doença, fazendo com que o paciente passe de um problema agudo para um problema crônico, que vai ser um pouco mais complicado de se resolver. Tem até um amigo nosso que comentou isso, né? Não sei se ele está aqui conosco hoje, o Marlon, que é cirurgião de coluna e ortopedista, como que ele mudou a prática dele também, que foi uma vida inteira corticoide, 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 e isso, às vezes, para o médico que usa isso há muitos anos, é uma coisa difícil de mudar, né? Ah, por que que eu vou usar um biológico? Por que que eu vou usar uma terapia física? Se eu faço isso aqui, meu paciente está tirando a dor dele, mas eles, eu acho que sabem, né? Porque nem todos estão melhorando tanto assim, né? Muitos estão, outros E não. outra coisa, melhorando por quanto tempo, né? Até Exatamente. o medicamento perder o efeito? É. Você não E tem uma melhora real, você tem um sintoma mascarado por uma medicação. é, é verdade. E depois tem alguns efeitos que ninguém quer, né? Às vezes Isso. a gente encontra um paciente que vem aqui com uma necrose vascular de cabeça de fêmur, não tem uma causa identificável para aquilo, mas tem esse histórico de ter usado muito, né? Muito corticoide. Às vezes acontece isso. E sobre o laser superpulsado, você tem usado ele para mais patologias além das musculoesqueléticas, né? O campo magnético também. Sim, sim. Eu tenho utilizado o campo magnético e o laser superpulsado para doenças degenerativas no geral, sejam musculoesqueléticas, sejam neurológicas, sejam metabólicas. A sua tese do doutorado que você está preparando é sobre esse assunto também? Ou não pode Será? falar ainda? Ainda cena dos próximos capítulos. Tá bom, então não vou passar o carro na frente dos bois, não. Do boi, né? Tem mais alguma coisa que você se lembra assim, importante de falar para os nossos colegas médicos, às vezes pacientes também que possam estar escutando aqui? Uma das coisas que eu gosto de falar, né, que é realmente uma mudança de paradigma, né? A partir do momento que você começa a entender melhor a dor do paciente, você consegue buscar mecanismos mais otimizados para tratar, você começa a perceber o quanto de cirurgia que é super indicada, Uhum. né? E ao realizar os tratamentos, você vai conseguir melhorar a vida dos pacientes, você vai conseguir resolver muitas mais coisas, muito mais doenças no seu consultório. E quem termina ganhando sempre com isso são os nossos pacientes, né? Quanto mais capacitado, com mais expertise, com mais treinamento tivermos, e quanto mais ferramentas terapêuticas tivermos para tratar nossos pacientes, melhor eles serão assistidos. Sim. E tem algumas situações que a gente também vai aprendendo, né? Eu usei em mim mesmo em várias situações e fui aprendendo e vendo o resultado como que é bom, né?
Usei no joelho, na fascite plantar, na minha cervical, e minha dor de cabeça melhorou, minha dor no joelho melhorou, minha fascite plantar sarou. E aí eu comecei como paciente, acabei fazendo a pós-graduação também, apaixonando pela medicina regenerativa e acabando aprendendo as aplicações para dor também, né? Você vai aplicar uma fascia plantar, o paciente não precisa sentir dor, você bloqueia o nervo tibial, né? Então, é, a gente tem alguns casos aqui bem interessantes, assim, tanto meu filho rompeu o LCA, eu tratei com o BMA, ainda estava na pós, levei ele lá na pós, fizemos as infiltrações lá, danado estava indo bem, caiu de novo, voltou para o esporte com 2 semanas que tinha acabado o tratamento, ele mora no Canadá, voltou para o Brasil, aí eu fiz aqui em Belo Horizonte mesmo, já não levei lá para pós, eu mesmo fiz mais 2, e ele está lá bem, praticando o slackline, sem ter passado por cirurgia. Então a gente confia, tanto que a gente aplica em mim mesmo, no meu filho, meu amigo, na minha família, a gente sabe de como o potencial, né, de cura e de melhora dessa terapia. Isso. E queria comentar um pouco também, porque aí já foge até um pouco do que eu conheço. Aqui na nossa pós, teve um paciente que veio com uma paralisia facial. Você falou, manda vir. Tratamos ele com laser e com a terapia magnética. Em uma semana, ele recuperou 80% da paralisia facial. E você tem tido esses casos aí também, né? Sim. Graças a Deus temos tido ótimos resultados para tratamento de pacientes com lesões neurológicas e às vezes também de sequelas neurológicas oriundas de procedimentos. A gente tem conseguido ajudar muitas pessoas utilizando essas terapias de alta tecnologia para induzir, né, ou uma neuroplasticidade ou uma regeneração neuronal. Sim, com resultados bem surpreendentes, né? E outra coisa que eu acho bem interessante a gente comentar sobre as, como é que fala? O uso do anestésico local guiado por ultrassom para teste terapêutico, né? A gente viu aqui quantos pacientes, minha dor é no joelho, aí está tratando o joelho e não melhorou. Aí você faz um teste terapêutico aplicando em forame, em faceta, aí a dor no joelho melhora. Porque muitas vezes a gente esquece de avaliar o exame físico, os dermátomos, e mesmo avaliando, às vezes é difícil, né? Ele tem artrose no joelho, ele tem artrose na coluna, ele tem artrose no quadril, e a dor dele é no joelho, e a gente não pode estar tratando o exame, né? Então, o teste terapêutico veio para mostrar isso. A gente, depois de 50, 60 anos, todo mundo tem uma artrose facetária. Isso. Ou às vezes você tem uma dor no joelho, já tem um diagnóstico de artrose, né? E nem toda dor vai ser da artrose. Exato. E bem interessante também essa combinação da terapia regenerativa com os bloqueios, né? Hoje atendi um colega médico com uma lesão meniscal, conversei com ele, ele quis fazer o tratamento. A gente fez o biológico no menisco, na articulação, e um bloqueio IPEC, para não ter dor. E ele saiu, sim, já... Só de ter feito o biológico, a dor no menisco dele, na lateral do joelho, tinha melhorado. Mas com o IPEC, dá um conforto maior, porque, né, no primeiro, segundo dia eu fiz no meu joelho, às vezes a gente tem um flare-up ali durante uns 3 dias, fica doendo, então você já dá um conforto. Sim. Acho que nós poderíamos agora abrir espaço para algum colega que queira fazer alguma pergunta que está assistindo a live. Sim. Você consegue enxergar as perguntas aí? Eu fico meio perdido. Ó, Vou agradecer aqui aos queridos pacientes que estão aqui falando, né? Que são minhas pacientes. Obrigado por estarem aqui assistindo. sim, eu estou tentando achar as perguntas aqui, mas não achei. Eu sou meio ainda novo aqui nessas mídias sociais, assim. Eu vi que tem um colega ortopedista, né, o Rodolfo, se ele tiver alguma pergunta aí para fazer.
quiser fazer algum comentário. Doutor Lauri também, doutor Michel, doutor Juan, doutor Igor. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui para responder. Teve uma pergunta aqui do Dr. Rodolfo. Doutor Palmeirinho, você usa toque radial, focal ou as duas? As duas. Eu tenho as duas tecnologias no meu consultório. Mas durante o treinamento, durante a pós-graduação, a gente consegue definir para os médicos que estão fazendo treinamento em quais situações há indicação para fazer a terapia radial, em quais situações a terapia por onda de choque radial não vai ter uma eficácia tão boa, né? Quais as situações que você deve preferencialmente usar o aparelho de onda de choque focal e em quais situações você só consegue tratar com a onda de choque focal. É interessante ter isso, né, Palmeirinho? Porque existe uma diferença de preço muito grande entre um equipamento e outro. Então, aonde há o equipamento menos caro, né, dá para ser usado, melhor. É uma diferença de preço que, se você não trabalhar com as patologias que, em tese, você consegue resolver com onda de choque focal e você for adquirir uma radial, o montante do valor da diferença do investimento você consegue adquirir pelo menos mais 2 ou 3 tecnologias para você dispor na sua clínica. Até isso você tem deixado bem claro para os alunos da pós, né? Aonde investir, como começar a investir, como organizar a sua clínica. Isso tem sido de grande ajuda, né? Os colegas que estão fazendo a pós, que estão terminando agora, são testemunhas, né? Aqui. Bom, a Luciana está me lembrando aqui que quem quiser mais informações sobre a pós-graduação, para mandar uma mensagem, né, que a gente envia as informações, os valores, as datas, o programa todo. Sim. E, bom, como sou ultrassonografista há muitos anos, é claro que na pós a gente aborda também o diagnóstico por ultrassom, né? Todo mundo pode aprender a fazer ultrassom diagnóstico também, inclusive para os seus pacientes mesmo, né? Você, às vezes, tem um diagnóstico no exame físico e você já confirma com ultrassom na hora. E já pode até propor um tratamento na hora, na mesma consulta. Inclusive, essa questão suscita uma dúvida que é bem importante, né? Essa pós-graduação, ela não é apenas para médicos ultrassonografistas. Essa pós-graduação, como ela trabalha diagnóstico e intervenção, ela também pode ser feita por ortopedistas e traumatologistas, reumatologistas, né? Médicos da dor, ok? Anestesistas, né? Chegou uma pergunta também sobre a eficácia, né? O menisco pode ser tratado de forma não cirúrgica. Como ortopedista, como que é a sua visão? Essa é uma pergunta bem interessante, né? E a resposta é: depende. Depende da lesão, depende da expectativa da demanda funcional do paciente, se é um atleta de alta performance, se não é, né? Depende do grau de comprometimento, ou qual a localização, a topografia da lesão, né? E tudo isso é explicado e é discutido durante a pós-graduação, onde nós também explicamos e ensinamos aos colegas a trabalhar para alinhar a expectativa do paciente com a proposta terapêutica. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Não prometer milagres que não podem ser alcançados, né? E entender qual que é a expectativa do paciente também. Às vezes, a gente tem casos aqui, o paciente tem uma artrose de joelho muito severa
e tem indicação de prótese. Só que é a paciente que está na fila do SUS esperando ser atendida há 2 anos para fazer a cirurgia e está morrendo de dor. Então a gente vai tratando, vai melhorando a dor e esperando a oportunidade, né, dela chegar para a cirurgia. Isso. E também temos outra situação de pacientes que têm uma artrose do joelho e têm uma insuficiência cardíaca ou alguma situação que contraindica o tratamento cirúrgico. Essa pessoa, porque tem uma contraindicação formal que não pode fazer a cirurgia, ela não precisa viver com dores, né? E aí o tratamento intervencionista, ele também tem esse objetivo de melhorar as dores do paciente, né? E você tem condição de sempre ajudar o seu paciente. Exato. Bom, a gente já tem bastante, 40 minutos aqui na live. Não adianta também ficar prolongando muito tempo, né? Talvez até 1 hora ficaria bom, mas se tiver perguntas aí, se você lembrar de mais algum tópico importante de comentar, Palmeirinho. Uhum. Ou se algum colega quiser dar algum comentário. Lancaster, que já fez um curso de infiltração lá no ICS, entrou aí, eu estou vendo ele aí. Não sei se ele quer comentar alguma coisa para a gente aí. Ele tem como entrar? É que a Lu viu aqui que o seu também, você vê? Daniel, né? Daniel, que é nosso professor aqui também, está aí na live. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais comentários, vou agradecer a todos a presença. É um prazer muito grande, né, poder estar compartilhando conhecimento. Eu sempre aprendo, cada aula que eu participo, a gente sempre aprende muito. E você queria comentar alguma consideração mais, Palmeirinho? Eu acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, estamos à disposição, né? Tanto colegas profissionais como pacientes. Sim. Teve uma senhora que perguntou aqui, eu esqueci o nome, se existe, ela já falou assim, sou leiga, e perguntando se existe infecção do sistema nervoso. Não foi isso ali para a minha pergunta? Inflamação do sistema nervoso. Sim, Inflamação do nervoso central. existem várias patologias que podem gerar essa resposta inflamatória. Um dos temas que mais temos estudado nos últimos tempos, né, é um processo inflamatório que não é infeccioso, né, mas é uma inflamação metabólica, por isso chamamos ela de meta-inflamação, que é um processo inflamatório de baixo grau, modulado muitas vezes pelo intestino, né, pelas coisas que comemos, e que isso vai culminar com uma série de doenças degenerativas. Hoje em dia, nós estudamos muito, né, e observamos cada vez mais uma série de associações entre processos de adoecimento e processos inflamatórios com neurológicos, articulares, em associação com um quadro de inflamação crônica intestinal. Isso me fez lembrar que essa questão da meta-inflamação, né, relacionada à obesidade, a glicemia elevada, aí você tem hemoglobina glicada alta, que isso agride as articulações também. Nesse novo ano, agora da pós, a gente incluiu com o professor Gabriel Azevedo e Lucas Leite o conteúdo que eles têm de preparo do solo. Preparo do solo é um misto, e me corrija se eu estiver falando bobagem, Palmeirinho, de medicina integrativa, com nutrição, com qualidade de vida, onde eles estão ensinando a gente a solicitar os exames corretos, a fazer a correção necessária de alguns desvios metabólicos, a suplementar de forma correta os pacientes, de forma a otimizar, né? O paciente que tem um excesso de peso muito grande, com dores articulares, se ele não corrigir isso, vai ser difícil ele obter um resultado a longo prazo, um permanente, duradouro. Paciente que não dorme bem, que vive sempre estressado. Então, essa correção aí de dieta, sono, atividade física, medicamentos, às vezes, usados em excesso,
tudo isso, que é um volume muito grande de informações, pode, paralelamente, ali, durante a pós-graduação toda, ele estudando isso também com quem eu considero que são os melhores professores e mais experientes, né? O Lucas Leite e o Gabriel Azevedo. Brasil. Né? O curso de preparo do solo deles, muita gente tem feito já de forma independente, mas ele ligado à pós é muito interessante para otimizar essa formação aí dos nossos alunos, né? Com certeza. E chegou um colega aí também, perguntou se a pós é só para ortopedista. Não é só para ortopedista não, né? Tem colega anestesista, tem radiologista, eu sou ultrassonografista, tem um outro colega que é ultrassonografista também. Então, fisiatra. Então, é para médico, né? Não pode ser um não médico para fazer. E acho que é isso, né? Agradecemos a todo mundo que ficou aqui com a gente, conosco até o final. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença. E estamos à disposição para os colegas aí, para discutir casos clínicos, tirar alguma dúvida a respeito da pós. Tá ok? Certo, muito obrigado. Acho que o Lancaster lançou uma pergunta agora no finalzinho. Qual a sua sugestão para lesão aguda de nervos? Nesse caso, eu faria associação de algum produto ortobiológico com campo magnético de baixa intensidade e laser. Bom, só um minutinho. Lu, o que você perguntou? A Lu só está lembrando aqui para a gente comentar, né, que na pós tem o professor Disseu e o Daniel Lopes. O Disseu Moraes Júnior é especialista em ultrassonografia. Eu também sou ultrassonografista. O Disseu tem a formação dele em intervenção em dor e medicina regenerativa, assim como eu e você, né, Palmeirinho? Isso. E o colega que também é ortopedista, o Daniel, que também tem a formação em intervenção em dor, e está aí com esse time, né? Isso. O Gabriel, que também tem várias pós-graduações, Lucas Leite, que é ortopedista, que é o professor de preparo do solo, e o Gabriel, ele não está presencial aqui, ele está com as aulas online de preparo do solo. O presencial dele, ele é exclusivo lá da CEP, mas no preparo do solo ele está aqui conosco. Isso De forma online, claro. Então, chegamos ao final? Chegamos ao final. Então fica aí o recado final, né? Entre em contato conosco para saber mais sobre as terapias e sobre a pós-graduação. Obrigado, Palmeirindo. Foi muito rico aqui. É sempre um prazer estar falando com você, pessoa que eu considero hoje meu grande amigo. Ok. Um abraço. Um abraço, boa noite. Boa noite.